procurando Jesus. Só que muitas das vezes aquelas pessoas nem sabem o que estão procurando. Elas estão sentindo aquele vazio que muitas das vezes elas nem sabem que é só Deus que pode completar. Eu queria ler com vocês Marcos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Esse foi um texto que também foi lido lá na Argentina e eu queria compartilhar com vocês. Marcos capítulo 2, versículo 1. É um texto bem conhecido. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da grande multidão, removeram a parte da cobertura onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, pensando: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser o Senhor nosso Deus? Jesus logo percebeu o que estava pensando. E ali conta, quando a gente lê esse texto, nós vemos ali contar a história, não apenas da cura de um paralítico, não apenas ali daquele movimento dos amigos, mas a gente vê ali contando a história ali de 4 pessoas que estavam ali com disposição de ajudar, e não importava a dificuldade que eles teriam, a disposição deles era ajudar o amigo. E aí a gente vê um cenário, eu quero agora viajar com vocês nesse cenário. Pensa bem, eles chegam, os 4 amigos chegando, carregando aquela maca, não tendo lugar, a multidão toda ali, mas ninguém cedeu lugar, ninguém abriu, ninguém cedeu lugar, ninguém abriu, todo mundo ali estava querendo ali ouvir o que Jesus estava falando. E aqueles 4 amigos, eles não viram dificuldade com isso, eles não viram ali, eles não pararam naquela dificuldade, eles não pararam naquela barreira. E muitas das vezes, para a gente falar desse amor de Jesus, para a gente cumprir o nosso limite, nós vamos encontrar alguns tropeços, algumas dificuldades, algumas barreiras que a gente vai ter que enfrentar. E eles ali, eles não importavam, eles foram destelhando, tiraram o telhado, não sei como que eles fizeram, não sei se amarrou corda, não sei como que foi para poder descer, mas o fato é que eles foram até o fim. E o paralítico, ele não conseguia entrar, a igreja estava, a casa estava cheia, as portas estavam ocupadas, do lado de fora tinha gente, e às vezes as igrejas vão estar assim, às vezes vão estar fechadas, igual esse movimento que a gente vê ali, que aconteceu na década de 60, continua acontecendo no dia de hoje. Hoje, às vezes, as igrejas estão tão presas, às vezes em doutrina, às vezes a pessoa tem a própria resistência de entrar na igreja, e você está aí com um colete, você está aí coletado, você muitas das vezes está com uma moto, e isso aí às vezes abre uma porta que muitas das vezes, de repente, o terno, a gravata, às vezes não vai abrir. Às vezes pessoas que estão ali, elas de repente, elas não, dessas pessoas talvez, elas não teriam ouvido a gente, se talvez a gente chegasse ali de terno, de gravata, com a Bíblia na mão e começasse a falar. Essa pessoa mesmo, que o Anderson teve a experiência, ele estava machucado pela igreja, ele estava machucado por pessoas, ele não ia parar para ouvir, mas foi algo diferente, foi um grupo ali de ciclista, pessoas diferentes, falando com ele, e ele pôde dar atenção. Então, muitas das vezes, gente, Deus está levantando o Águia de Cristo, é para fazer essa diferença, é para ser esse portal onde que a igreja não alcança, os águias, as motos vão entrar, o testemunho nosso vai falar por nós, e nós vamos ter essa abertura para falar. Resta o quê? A gente está pronto para Deus. E quando Jesus quando aqueles 4 amigos
descem com aquele paralítico ali, Jesus pega e fala que o pecado deles, os pecados deles estavam perdoados. Então, exatamente, quando a gente passar por esse movimento, por essa missão, qualquer viagem que estivermos fazendo, não cabe nós julgar, todos que estiverem à nossa volta, todos que a gente tiverem acesso, a gente falar, a gente pregar o Evangelho, e cabe o quê? Cabe a Ele perdoar. Não é a gente que vai julgar, não é a gente que vai ter nenhum preconceito, é Deus. Deus que vai perdoar, e como vocês viram ali, é o Espírito Santo que vai terminar de fazer a obra. A gente apenas vai lançar a semente, a gente vai lá plantar a semente. E esse casal, que a gente já viu a foto dele, já viu o resultado da missão, ele na igreja, e como foi do caminhão, como foi da mulher do restaurante, como foi o policial, como foi cada um ali, como foi lá aquele grupo do lado do Mato Grosso também, que a gente encontrou ali, que terminou também todo mundo chorando. Enfim, são essas pessoas que vão estar à nossa volta. E essas pessoas, elas querem ouvir. Elas olham para o nosso colete tem unção, o nosso colete foi consagrado. Eles olham para o nosso colete, eles esperam algo da gente. Eles querem ouvir, eles ficam atentos. E foi interessante, eu não sei os outros aí, mas eu não vi nenhuma das pessoas que a gente se aproximou se afastando da gente. Pelo contrário, elas paravam, elas sentavam e elas queriam nos ouvir. Então, quando a gente olha para o mundo, gente, o mundo está com muita sede, o mundo está muito sedento e está precisa de gente disposta, precisa de gente para abrir a boca. E eu vou falar para vocês, aqui quando a gente olha esses 4 amigos aqui, eu não sei a personalidade, a Bíblia não relata nem o nome deles, eu não sei nem a personalidade de cada um, não sei se foi ideia deles ou se foi pedido do paralítico, eu não sei como que aconteceu, mas o fato é, quem está falando para vocês aqui pode ter certeza, é uma pessoa extremamente tímida, que para abrir a boca é só por Deus. Então o que eu falo para vocês é isso: quando estivermos em viagem, quando estivermos em missão, abra a boca e Deus vai fazer a obra, Deus vai falar, Deus vai completar a obra na vida de vocês. Às vezes a gente tem resistência. Eu conheço lá atrás, eu conheci uma moça que frequentava academia. Eu vou falar para você que às vezes eu falava do amor de Jesus,